Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pela graça de Deus, estamos em mais um estudo de nossa lição, a lição de adultos. Estamos já na lição de número 10, que tem como tema a promessa do Espírito. O texto áureo diz: "E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo." João capítulo 20 e versículo 22. A verdade prática diz: a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. A leitura bíblica em classe está em João capítulo 14, o capítulo 16 e o capítulo 20, do versículo 21 ao 22. Queremos agora apresentar os objetivos da lição, que são 3. Primeiro, vamos analisar a promessa do Pai, conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João. Segundo, investigar o fato de que o Espírito habita nos discípulos para que estes cumpram a vontade de Deus. Terceiro, evidenciar o poder transformador da descida do Espírito no dia de Pentecostes. A palavra-chave da lição é Espírito, é a palavra-chave da nossa lição. Vamos agora ao comentário bíblico do pastor Elenay Cabral, nesse estudo tão importante que fala sobre a promessa do Espírito Santo. Podemos ver que nesta lição vamos analisar 2 momentos significativos. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo, que inicialmente atuaria na vida do pecador para prover a conversão. Observe que em João capítulo 14 nos mostra por qual causa, por qual iniciativa viria a ter a atuação do Espírito Santo. E bem sabemos que, como é ensinado em João capítulo 14, principalmente no versículo 8 ao versículo 9 e 10, que o Espírito Santo em si, ele viria para atuar na vida do pecador, para promover a conversão em relação ao pecado, a justiça e o juízo, porque bem sabemos que o Espírito Santo, ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e foi assim que Jesus falou. E em seguida, iremos estabelecer uma ligação entre visão regeneradora da promessa do Espírito em João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito, que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. Então vamos agora já aos tópicos da nossa lição, a lição que possui 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre a promessa do Pai. Bem sabemos que o Espírito Santo foi uma promessa do Pai desde o Antigo Testamento e foi profetizado por muitos profetas do Antigo Testamento e foi concretizado, esta profecia foi concretizada no Novo Testamento. No decorrer da lição, nós vamos aprender mais sobre a questão dessa promessa do Espírito Santo. Primeiro,
Jesus enviará o Consolador. É o primeiro subtópico do tópico 1, a promessa do Pai. No Evangelho de João, capítulo 14, lemos: Ele vos dará outro Consolador, como diz o versículo 16. É um versículo mencionado por Jesus. Este Consolador é o Espírito Santo, que habita convosco e estará em vós, como diz o versículo 17. No capítulo 16, é mencionado que quando o Consolador chegar, convencerá o mundo de quê? Do pecado, da justiça e do juízo, como diz o versículo 8, evidenciando a atuação regeneradora da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E ele veio para atuar, trazendo uma transformação de vida na vida do pecador. Porque o Espírito Santo, como foi falado aqui, ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, para evidenciar uma atuação regeneradora em si, que passa a agir na vida do ser humano, na vida da pessoa. Então, esse Espírito Santo, que foi prometido por Cristo, ele faz parte da terceira pessoa da Trindade. O segundo ponto, o Consolador. Aí aqui o comentarista explica o significado desse termo, dessa palavra Consolador, porque Jesus, ele também usa essa palavra falando do Espírito Santo, chamando de Consolador. A palavra grega traduzida por Consolador é Paráclitos. É uma palavra bem conhecida na teologia e principalmente quando é voltado no estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, a palavra grega traduzida por Consolador é Paracletos, cujo significado refere-se, aí vem aqui o significado que o pastor Elenay colocou aqui, refere-se a alguém chamado para quê? Observe, para ajudar, para encorajar ou interceder por outra pessoa. Assim, um Paráclitos assemelha-se a um amigo que desempenha o papel de advogado ou consultor especial. Então, quando o Espírito Santo é chamado de Consolador, assemelha-se, podemos comparar com um advogado, que o advogado ele intercede pelo réu. O advogado tem essa questão de interceder. E como também ser um tipo de encorajador, de ajudante daquela pessoa que precisa ser defendida. Então, o Espírito Santo assemelha-se ao amigo que desempenha o papel de advogado ou consultor especial, ou ainda como um assistente que auxilia em momentos importantes. Então, o Espírito Santo ele faz o papel do advogado. Ele nos auxilia em momentos importantes. O Espírito Santo, sendo consolador, ele nos auxilia nas circunstâncias mais adversas, a qual precisamos. Então, a expressão, a Jesus também usa, além de Jesus usar essa expressão consolador, ele também usou esse termo outro consolador. Esse termo. E o termo grego para essa expressão outro consolador, designada ao Espírito Santo como uma pessoa, o termo grego para outro é allos. É uma palavra grega que significa outro, ou seja, da mesma essência de Cristo. Quando Jesus
declara que o Pai enviaria outro Consolador. Esse termo outro significa da mesma essência de Cristo, que possamos entender isso. É outro da mesma essência de Cristo, indicando assim a distinção dele em relação a outros indivíduos da mesma natureza, reafirmando a singularidade do Espírito Santo em relação às outras duas pessoas da Trindade, mas também a sua igualdade com elas, como é frisado em João capítulo 14, no versículo 16. Então, esse Consolador é propriamente o Espírito Santo. O Espírito Santo da mesma essência de Cristo. Então, Cristo, ele roga ao Pai, ora ao Pai para que enviaria outro Consolador da mesma essência dele, que é o Paracleto Divino, a qual é chamado por Jesus de Consolador. Ao terceiro ponto, é muito interessante, que diz assim: não vos deixarei órfãos. É uma palavra mencionada pelo Senhor Jesus, quando Jesus fala aos discípulos. Jesus, ele estava já praticamente se despedindo dos discípulos. Foi falado na lição anterior que Jesus, em João capítulo 14, estava ensinando os discípulos, instruindo os discípulos, mas também era uma forma de se despedir dos discípulos. Então Jesus usa essa palavra, essa frase tão importante: não vos deixarei órfãos. A palavra grega para órfãos, presente em João capítulo 14 e versículo 18, é orfanos, que está no versículo 18 de João capítulo 14. E podemos ver que quando Jesus morreu, os discípulos sentiram-se órfãos. Deve ter sido difícil aceitar o fato de que o Senhor, o Cristo de Deus, estava morto. Então, foi difícil para os discípulos aceitar essa circunstância da morte de Cristo. Os discípulos se sentiram órfãos. E podemos ver que não foi por acaso que nosso Senhor chamava os seus discípulos de filhinhos. E podemos ver que nesta relação pessoal entre Jesus e seus discípulos, nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos, desamparados ou desprezados. Quando Jesus diz assim: não vos deixarei órfãos, ele estava falando que por mais que ele fosse estar no trono de glória com o seu Pai, mas ele deixaria o Espírito Santo com eles, com os discípulos, com os seguidores de Cristo. Então, nós cremos que a promessa do Espírito Santo é para todos aqueles que seguem a Cristo, para todos aqueles que se arrependeram e passaram a crer em Cristo. E aqui em João capítulo 14, Jesus deixa essa promessa para os discípulos. Essa promessa: não vos deixarei órfãos. Então Jesus subiu, mas Jesus deixou a promessa, e essa promessa foi concretizada com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que vai ser já frisado, já comentado nos tópicos seguintes. Sinopse 1. Jesus Cristo garantiu que enviaria o Consolador e que não abandonaria os seus discípulos. Então, passamos a entender aqui, falando da promessa do Pai, aonde Jesus enviaria o Consolador, aonde o Consolador é o Paráclito Divino, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade
Santíssima. E nós aqui aprendemos aqui já no primeiro tópico que quando Jesus usa esse termo outro consolador, essa palavra outro tem um significado extraordinário. Essa palavra outro no grego é allos, que significa da mesma essência de Cristo. O segundo tópico fala sobre o Espírito habita os discípulos. Em João capítulo 20, versículo 22, o primeiro subtópico diz, João capítulo 20, versículo 22. Vamos fazer esta leitura em João capítulo 20, versículo 22, para entender melhor aqui o segundo tópico. João capítulo 20 e versículo 22, que diz, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Podemos ver que é crucial considerarmos o contexto que envolve o versículo 21 e versículo 22 do capítulo 20 de João. Nessa ocasião, o nosso Senhor apareceu ressuscitado e glorificado. Aqui em João capítulo 20, observe que Cristo já apareceu para os discípulos ressuscitado e com seu corpo glorificado. Aqui foi na sua ascensão. Nós sabemos que Cristo, em sua ascensão, passou 40 dias na terra, como é ensinado no livro de Atos, escrito por Lucas. Então, nessa ocasião em que Jesus aparece aos discípulos e menciona o versículo que é mencionado, o versículo 21 e 22, nesse comentário, foi de quando Jesus estava em sua ascensão e Jesus aparece aos discípulos. E podemos ver que a passagem bíblica, onde se encontram os versículos 21 e 22, começa no versículo 19. Vamos ler mais uma vez para entender. Começando no versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou a Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Jesus aparece aos discípulos, aí ele diz, paz seja convosco. O versículo 20 diz, e dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Os discípulos sentiram total alegria quando viram o Senhor. Aí disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Pois Jesus, como diz, pois Jesus outra vez disse, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Ao versículo 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então podemos ver aqui a passagem bíblica onde se encontra o versículo 21 e 22, começa no versículo 19. Assim, o cenário em que Jesus se apresenta ressuscitado, com o corpo glorificado, remete tanto ao contexto anterior como ao imediato. No capítulo 20 de João, versículo 23 ao 31, no capítulo 21, versículo 1 ao 25 de João, capítulo 20 e 22. Então, Jesus já com o corpo glorificado, com o corpo ressurreto, com o corpo glorificado, Cristo aparece aos discípulos e diz essa frase, essa palavra extraordinária, recebei o Espírito Santo. O segundo ponto diz, aqui fala do sentido, o sentido de assoprou sobre eles o Espírito. Esse sentido
que iremos entender agora no ponto 2. O capítulo 20 do Evangelho de João contém um versículo que gera diversas interpretações teológicas divergentes. No entanto, a Bíblia de Estudo Pentecostal oferece uma observação significativa sobre a interpretação deste versículo. Ele esclarece que a palavra grega traduzida como assoprar é efusão. É a palavra grega traduzida para assoprar, é efusão, a qual também aparece na versão grega da Bíblia, Septuaginta, em Gênesis 2, versículo 7, significando fôlego de vida, e é utilizada em Ezequiel capítulo 37, versículo 9, no contexto de assoprar sobre os mortos, para que vivam. Portanto, a expressão presente, vamos entender isso, a expressão presente em João capítulo 20 e versículo 22, sugere que o Espírito Santo foi soprado para trazer nova vida. Podemos ver que indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos. É isso que nos traz o entendimento, como uma obra do Espírito ocorrida antes do dia de Pentecostes. Podemos ver aqui, indica uma perspectiva de regeneração dos discípulos ocorrida antes do Pentecostes. Então aqui é algo extraordinário, onde sugere uma nova vida na vida dos discípulos, trazendo ali um tipo de regeneração na vida dos discípulos. O terceiro ponto diz assim: um episódio anterior ao Pentecostes. Podemos ver que o comentarista continua explicando esse episódio que ocorreu antes do Pentecostes. Podemos ver que em João capítulo 20, versículo 22, também se lê: recebei o Espírito Santo. Esta expressão surge como consequência direta da menção assoprou sobre eles. Essa expressão indicando que o Espírito Santo habitou nos discípulos. Habitou os discípulos naquele momento específico, quando a Bíblia diz que Jesus assoprou o Espírito Santo sobre os discípulos, dá a entender ali que o Espírito Santo passou a habitar nos discípulos. Que tema, que comentário extraordinário do pastor Elienay, nos trazendo esse assunto para ampliar o nosso entendimento, que quando Jesus assopra o Espírito Santo sobre os discípulos, naquele momento dá a entender ali que a partir dali o Espírito Santo passou a habitar na vida dos discípulos de Cristo. E a partir desse ponto, os discípulos tornaram-se nova criação, completamente regenerados. A partir dessa ocasião, a partir desse momento específico, podemos ver que os discípulos tornaram-se nova criação, completamente regenerados e sendo governados pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, habitados pelo Espírito Santo e vivificados pelo Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo em nossa vida, ele nos guia, ele habita em nós. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 8, do versículo 9 ao 14. Você pode fazer esta leitura para melhor entendimento, você pode meditar. Em Romanos capítulo 8, que o apóstolo Paulo também fala sobre a pessoa do Espírito Santo, que habita no crente, que habita no servo de Deus. E em Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao 26, esses dois textos falam sobre a pessoa do Espírito Santo e nos traz maior entendimento
sobre esse assunto. Posteriormente, o que ocorreu em Pentecostes seria uma segunda obra distinta e capacitadora do Espírito Santo. Para quê? Para os discípulos pregarem o Evangelho, começando em Jerusalém até os confins da terra. O Espírito Santo aqui é soprado por Jesus na vida dos discípulos, mostrando aqui o novo momento na vida dos discípulos, a qual o Espírito Santo estaria habitando neles, a qual o Espírito Santo estaria completamente habitando neles e governando, guiando a vida deles. Já quando vemos em Atos capítulo 1, já fala sobre a segunda obra distinta, fala sobre a capacitação do Espírito Santo, a qual enche o discípulo de virtude, de poder, de ousadia, de intrepidez, lá em Atos capítulo 2, capítulo 1 e capítulo 2, podemos ver ali que é onde houve a descida do Espírito Santo, capacitando o discípulo de Cristo para pregarem a palavra, para pregar o Evangelho, começando em Jerusalém até os confins da terra, como está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos fazer esta leitura, para você ver com qual finalidade viria o Espírito Santo para encher os discípulos de Cristo. Porque em Atos capítulo 1, versículo 8, diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Observe aqui que Jesus diz: recebereis a virtude. O termo original para virtude é dunamis, que significa poder real, que significa poder em ação. O versículo 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então o Espírito Santo viria com esse propósito para capacitar os discípulos de Cristo. A sinopse 2 diz: João capítulo 20, versículo 21 ao 22, refere-se a um acontecimento que ocorreu antes da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Agora vamos ao terceiro e último tópico da nossa lição. Uma lição muito interessante e muito edificante para o nosso entendimento. Tópico 3. A promessa do Pai no dia de Pentecostes. Vamos aqui estudar 3 pontos importantes. Primeiro, esse termo de repente. O aparecimento de Jesus em João capítulo 20 refere-se ao período compreendido entre a Páscoa e o dia de Pentecostes. Observe isso, que Jesus aparece ali em João capítulo 20, e ali é um período compreendido entre a Páscoa e o dia de Pentecostes. Bem sabemos que após a ressurreição, o Senhor glorioso, ele aparece aos seus discípulos. Após a ressurreição de Cristo, após a sua ressurreição, Jesus aparece aos discípulos. E podemos ver que Jesus, ele aparece aos seus discípulos. Aí na Páscoa, o Cordeiro da expiação foi sacrificado, sendo Jesus o Cordeiro de Deus, conforme estudado ao longo do trimestre. No entanto, podemos ver que 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se a festa da colheita, no dia de Pentecostes. Foi ao final deste dia, ainda não concluído, após Jesus ter feito a promessa de recebimento de poder, em Atos capítulo 1, do versículo 4 a 8,
que de repente, em Atos 2:2, onde houve ali a descida do Espírito Santo, de repente ocorreu um acontecimento extraordinário em Atos capítulo 2, onde houve o derramamento do Espírito Santo. Os discípulos estavam no cenáculo, esperando a concretização dessa promessa. Em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, houve a concretização desta promessa. Os discípulos estavam no cenáculo. Vamos ler Atos 2, versículo 1 ao 4, aqui explicando como foi que houve a descida do Espírito Santo. Você pode aí acompanhar na sua Bíblia. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Observe, Pentecostes. Pentecostes era a segunda grande festa sagrada do ano judaico. A primeira grande festa era a Páscoa. 50 dias após esta, vinha a festa de Pentecostes. Nome este derivado do grego Pentecostos. 50º. Era também chamada a festa das colheitas, porque nela as primícias da cega de grãos eram oferecidas a Deus. Da mesma forma, o dia de Pentecostes simboliza para a igreja o início da colheita de almas para Deus neste mundo, que é explicado aqui no comentário da Bíblia, no rodapé da Bíblia de Estudo Pentecostal. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E o versículo 4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Podemos ver aqui que foi concretizada a descida do Espírito Santo. Segundo, e todos foram cheios do Espírito Santo. É o segundo subtópico do terceiro tópico que fala e todos foram cheios do Espírito Santo. Observamos que durante o ato de conversão, o Espírito Santo ele realiza a regeneração na vida dos discípulos em João capítulo 14. Contudo, desde que se dá esta obra regeneradora do Espírito, é necessário que os salvos sejam cheios do Espírito e revestidos de poder. É necessário que os salvos em Cristo sejam cheios do Espírito Santo e revestidos do poder para testemunhar do Evangelho. E observamos que, assim sendo, especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos, os teólogos associam ser cheio do Espírito ao batismo no Espírito Santo, como descrito quando dizemos: todos foram cheios do Espírito Santo e, consequentemente, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então podemos ver ali que todos que estavam ali no cenáculo, os 120 crentes, servos de Deus, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Todos foram cheios do Espírito Santo. O terceiro ponto e último diz: e começaram a falar em outras línguas. Aqui é o sinal visível do batismo com o Espírito Santo. Terceiro ponto, e começaram a falar em outras línguas. Como diz aqui no versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui é o falar em línguas, do grego glossolalia, eles falaram em línguas. Podemos ver que o batismo do Espírito Santo constituiu uma experiência profunda na vida dos discípulos já
regenerados. Observe que os discípulos que estavam ali no cenáculo, eles já estavam ali regenerados, passaram ali pelo processo do novo nascimento, e os discípulos já estavam ali regenerados em Cristo, e essa experiência não se limitou apenas naquele dia, no único dia. O cumprimento da promessa, observe, abrangeu toda a igreja nascente naquele momento e todas as gerações futuras até a volta de Cristo. Então, o batismo do Espírito Santo não foi somente para os crentes que estavam ali naquele momento no cenáculo em Atos capítulo 2, mas essa promessa é para todas as gerações futuras até a volta de Cristo. Você pode ver aí na sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 38 ao 39. O falar em outras línguas evidenciou esta obra capacitadora, o falar em outras línguas. Apesar de algumas pessoas compreenderem estas línguas nos seus próprios idiomas, eram, na verdade, expressões espirituais concedidas pelo Espírito que habilitou os discípulos a glorificar as grandezas de Deus. Eram línguas desconhecidas por quem falava, mas compreendidas pelos ouvintes. Então podemos ver que, assim sendo, as línguas mencionadas por Lucas são evidências físicas, visíveis do batismo no Espírito Santo. Então todos que estavam ali, os discípulos, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então a evidência inicial, o sinal evidente do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, é o falar em novas línguas. Sinopse 3, a promessa do Pai também tem a ver com o derramamento do Espírito Santo, conforme aconteceu no dia de Pentecostes. Então o terceiro tópico é muito interessante, explicando como é que foi a descida dessa promessa, a promessa do Espírito Santo. A conclusão, a promessa do Pai, a promessa é do Pai. A promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Essa promessa nos traz uma nova vida e nos capacita, nos dá poder, ousadia, coragem, intrepidez para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Esta promessa perpassa toda a Bíblia. Essa promessa ela é falada desde o Antigo Testamento. No Novo Testamento foi mencionado por Jesus, por João Batista, e foi concretizado em Atos dos Apóstolos. Então podemos ver que essa promessa ela é falada em toda a Bíblia, se manifesta completamente em Pentecostes e está presente até hoje para todos os que se arrependerem e creem no Evangelho. Até a volta do Senhor Jesus, a promessa do Pai pode se manifestar na vida do pecador, regenerando na vida do salvo e batizando no Espírito Santo. Então podemos ver que a promessa do Espírito Santo é para todos os salvos em Cristo, e que possamos guardar essa palavra em nossos corações, esse comentário tão importante falado, ensinado pelo pastor Lenay sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a promessa do Espírito. Eu também faço um pedido para você, nos ajude em nosso canal, você pode se inscrever em nosso canal, nós agradecemos muito para que possamos continuamente levar a palavra de Deus, levar a mensagem do Senhor. Deus abençoe a tua vida e tua família, tenha uma boa aula debaixo da graça de Deus e que o Espírito Santo venha lhe dar sabedoria e entendimento para a glória de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.